pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso O Plano Perfeito, as doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oposição, o bem e o mal e o arbítrio. Mas antes disso, não esqueçam de dar um link, dar um like, compartilhar e se inscrever no canal Central das Escrituras. Então vamos ao que interessa, que é a nossa aula de hoje, aula 3. Então nós vamos falar sobre esses 3 tópicos do Evangelho que precisam ser entendidos para a gente entender a doutrina. Isso faz parte da doutrina. Tá? Nós já vimos na aula passada, falamos sobre a lei eterna, que é a lei da justiça, e dentro dessa lei da justiça nós temos a lei da misericórdia, que recompensa pela obediência, e a lei da condenação, que é uma punição pela quebra da lei. Claro que a lei da misericórdia ainda envolve a expiação, nós vamos tratar sobre isso em outras aulas, tá? É só um prelúdio, Oposição, bem e mal. Esses 3 princípios são dependentes entre si para existirem. Se qualquer um deles deixar de existir, os outros também não existirão. São também princípios eternos e imutáveis e necessários para que haja a existência e progresso das criaturas. Por exemplo, se você tira a oposição, não tem como ser comparado, Se você tira o bem e não tem comparação para o que é mal. Então, princípios eternos que sempre existiram e precisam existir. Oposição. Sem oposição, todas as coisas vão deixar de existir. Por que é necessário uma oposição em todas as coisas? Pois se assim não fosse, a Escritura diz, felizmente nós temos o livro de Mormon, de Lehi, ele ensina isso lá para os seus filhos, e é um ensinamento tão valioso para nós, que abre a nossa mente para muitas coisas do Evangelho. Então ele diz assim: porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas, pois se assim não fosse, não haveria justiça, nem maldade, nem santidade, nem miséria, nem bem nem mal. Portanto, todas as coisas deveriam necessariamente ser compostas em uma só. Pois se fosse um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, corrupção nem incorrupção, felicidade ou miséria, nem sensibilidade ou insensibilidade. Perceba que aqui ele está dizendo que se não houver oposição, não tem sentido as coisas. Tá? Se fosse tudo composto em uma coisa só, não tem sentido isso, não teria existência. E aí ele continua: portanto, teriam sido criadas em vão. Portanto, não haveria propósito na sua criação. Portanto, isto destruiria a sabedoria de Deus e seus eternos propósitos, assim como o poder e a misericórdia e a justiça de Deus seriam destruídas. E se disserdes que não há lei, direis também que não há pecado. E se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão. E não havendo retidão, não há felicidade. E não havendo retidão nem felicidade, não haverá castigo ou miséria, nem miséria. E se todas as coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos nessa terra. Pois não poderia ter havido criação, nem para agir, nem para receber ação. Portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. Ok? Se você procurar na versão em português, algumas diferenças. Por quê? Há um erro de tradução para o português. Então eu me baseei na inglês, na tradução da inglesa, tá? Que é a correta, tá? Então há um pequeno erro de tradução que tira o significado correto. Aí os irmãos poderão analisar isso depois. Irmãos, o universo todo, ele é composto de coisas opostas. Pois se não houvessem opostos, não haveria existência, não haveria comparações nem escolhas. Como então saberíamos o que é luz se não houvesse trevas? Como teríamos felicidade se não conhecêssemos a miséria? Como saberíamos o que é o frio se não houvesse o oposto ao calor? Se não houvesse oposição, todas as coisas deveriam ser compostas em uma. Imagine um mundo onde tudo fosse da mesma cor, do mesmo tamanho e não tivesse a mesma função ou propósito. Um mundo onde não houvesse nem som nem silêncio.
um mundo em que não houvesse nem belo nem feio, não houvesse virtude nem vício, não haveria nenhum sentido à existência de um mundo assim. Continuando, o bem e o mal agora. Como parte desta oposição, temos o bem e o mal. Como lei ensinou no livro de Mórmon, se não houvesse uma oposição em todas as coisas, não haveria nem bem nem mal. Mas esses princípios são também eternos, tão eternos quanto o próprio Deus. Eles não foram criados por Deus, eles sempre existiram e sempre existirão nas eternidades. A existência do mal não começou nessa terra, e nem nos céus com a queda de Lúcifer. Sempre existiu como um oposto do bem. Se um for destruído, o outro também deixará de existir, pois um depende do outro. Ok? O elder B.H. Roberts, que foi um presidente do Quórum dos 70, bem antigamente, ele disse o seguinte, falando sobre o mal. Ele não é uma coisa criada, ele existe na essência das coisas, na constituição das coisas. Como sugerido anteriormente, Deus não é o criador do mal. É repulsivo o pensamento digno sobre a deidade pensar assim, e contrário à unidade e consciência de seus atributos de retidão, verdadeira santidade, justiça e amor, para que seja o autor do mal ou o criador do diabo. Para produzir o mal e ser responsável por isso em nosso mundo ou em qualquer outro mundo. Pois nesse caso Deus seria ainda responsável pela existência do mal. O mal se baseia na natureza eterna das coisas, da existência de ambas as suas formas eternas, positiva e negativa. O mal não foi criado por Deus. Ele é eterno, assim como é o bem. É um oposto do bem. Aprendemos então que Deus não é o autor e nem criador do mal ou da iniquidade, pois se Deus tivesse criado o mal, ele seria responsável pelo mal, nos isentando de responsabilidade pelo mal que praticássemos. Mas como o mal existe como um oposto do bem, e ambos são eternos e coexistentes com o próprio Deus, todos os seres são responsáveis pelo mal que praticam. No Novo Testamento, o apóstolo Tiago nos ensina que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Esse engodo é uma isca, para se ter uma ideia, porque o engodo é que nem uma isca de peixe, foi uma enganação, né? Que você coloca uma isca no anzol para enganar o peixe pensando que é uma comida e ele é fisgado. E é a mesma coisa que Satanás faz com a gente. Tá? Outro aspecto do princípio da oposição e do bem e do mal, ele foi ensinado pelo profeta Brigham Young desta maneira. Podem as pessoas compreender que não há, não houve, nunca haverá qualquer método, sistema ou plano elaborado por qualquer ser neste mundo para que a inteligência que existe eternamente possa obter uma exaltação, sem conhecer o bem e o mal, sem experimentar o amargo e o doce. Podem as pessoas entender que é realmente necessário que princípios opostos sejam colocados entre eles, ou esse estado de existência não seria probatório, e não teríamos a oportunidade de exercer o arbítrio que nos foi dado. Podem eles entender que não podemos obter a vida eterna a menos que realmente conheçamos e compreendamos pela nossa experiência o princípio do bem e do mal, a luz e as trevas, verdade, virtude e santidade, também o vício, iniquidade e corrupção. Tá? Isso foi dito pelo profeta Brigham Young. Mesmo no Jardim do Éden, Deus plantou duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Podemos chamar uma árvore da vida e a outra árvore da morte. Esta era a única oposição que existia no jardim, pois Adão e Eva eram inocentes.
Portanto, teriam permanecido, segundo leí, num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo bem por não conhecerem o pecado. Era um estado completamente inocente e sem nenhuma perspectiva. E a única oposição que existia no jardim era as duas árvores. Uma árvore da vida, da qual Adão e Eva podiam comer livremente, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ao ser comida, o estado de inocência seria tirado deles e eles passariam a conhecer então o bem e o mal. Isso nós vamos estudar quando falarmos sobre a queda. Mesmo o princípio do arrependimento não existiria se não houvesse oposição, como é ensinado por Alma a seu filho. Né? A Alma bem ensina isso. Ora, o arrependimento não poderia ser concedido aos homens se não houvesse um castigo tão eterno como a vida da alma. Quer dizer, o arrependimento não poderia existir se não houvesse um castigo para o pecado. Tão eterno quanto a vida da alma, estabelecido em oposição ao plano de felicidade, também tão eterno quanto a vida da alma. Aqui ele está dizendo que o nosso espírito é imortal, é eterno, ele nunca deixará de existir. Só que aqueles que se arrependerem e guardarem os mandamentos terão a vida eterna e os outros terão uma condenação eterna. Terceiro princípio agora, o arbítrio. O arbítrio muitas vezes é chamado de livre-arbítrio, né? É uma forma que foi usada por muito tempo. Mas o correto é a gente falar arbítrio, tá? Porque o arbítrio já é uma liberdade de agir. Lá no Guia de Estudo das Escrituras, né, diz que é a habilidade e privilégio que Deus nos concede de escolhermos e agirmos por nós mesmos. Esse princípio também é eterno e sempre existiu e existirá, pois se tirarmos o arbítrio, tiramos o poder de progresso dos seres em todas as esferas da criação. Sem o arbítrio, não haveria escolhas. E não havendo escolhas, não haveria mérito e nem demérito. E a existência não passaria de algo inerte, sem sentido. Somente receberíamos a ação e não agiríamos por nós mesmos. Este era o plano de Satanás, tirar o arbítrio do homem. Em seu coração orgulhoso e perverso, o que ele realmente queria não era nos salvar, mas sim nos dominar eternamente, pois não haveria mérito nenhum de nossa parte para podermos progredir dependendo de nossas escolhas, ou de nos achegarmos ao bem ou ao mal. Seríamos então servos de Satanás para sempre e só receberíamos ação, não seríamos agentes. Isto é, não teríamos escolha. Isso Satanás queria, como se colocasse dois muros, um de um lado, outro do outro, colocasse nós no meio e nós teríamos que seguir sem poder fazer nenhuma escolha, ou bem ou mal. Seríamos só seguir em frente. E ele teria todos os méritos, né? E nós seríamos escravos de Satanás. Não teríamos mérito próprio nenhum. E isso destruiria, né? Tanto é que o plano dele não foi aceito, como nós vamos ver na sequência, né? Em outras aulas. O profeta Brigham Young declarou o seguinte: a vontade da criatura é livre. Esta é a lei de sua existência, e o Senhor não pode violar sua própria lei. Se ele fizesse isso, ele deixaria de ser Deus. Ele colocou a vida e a morte ante seus filhos para eles escolherem. Se eles escolherem a vida, eles receberão bênçãos da vida. Se escolherem a morte, eles devem suportar a penalidade. Esta é uma lei que sempre existiu por toda a eternidade e continuará a existir através das eternidades que virão. Todo ser inteligente deve ter o poder de escolher. E Deus produz os resultados dos atos de suas criaturas para promover o seu reino e levar a efeito seus propósitos para a salvação e exaltação dos seus filhos. Lembra lá na criação, quando o Senhor criava as coisas e eles viam se as coisas obedeciam. Porque as coisas, tudo que tem inteligência, e todas as coisas são compostas de inteligência, são livres para agir, para obedecer ou desobedecer. Mas elas confiam tanto em Deus, pois sabem que Deus é completamente justo, honrado, elas aceitam, então, se submeter às leis de Deus e obedecer a Deus e agir da maneira com que elas devem agir. Uma outra coisa importante aqui: arbítrio e responsabilidade.
Helder Marinho, 70 de Ara, ele estava numa conferência e eu gostei muito das palavras que ele disse. Ele diz assim: o Senhor é bom e justo. Bom porque ele permite que eu plante o que eu quiser. Justo porque ele só permite que eu colha o que eu plantei. Então, se eu plantar milho, eu vou colher milho. Então, cuidado, Satanás às vezes ele quebra esse elo entre arbítrio e responsabilidade. Ele faz com que o arbítrio seja separado da responsabilidade, e não é. Ele tenta induzir as pessoas dizendo: você pode fazer o que você quiser, não tem problema nenhum, comer e beber e divertir-vos. E depois vão ser açoitados lá com uns poucos açoites. Lembra, arbítrio exige responsabilidade. Aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. E agora, meus filhos, está lá em 2 Nef ainda. E agora, meus filhos, só um pouquinho aqui que eu esqueci de desligar o meu celular. Deixa eu baixar aqui. E agora, meus filhos, digo-vos essas coisas para vosso proveito e instrução, pois existe um Deus e ele criou todas as coisas, tanto os céus como a terra e tudo que neles há. Portanto, as coisas que agem, tanto as coisas que agem como as que recebem ação. É importante esse ensinamento, né? Essa doutrina aqui. As coisas que agem e as coisas que recebem ação. Quando se tira o arbítrio, nós só temos a possibilidade de receber a ação. Quando a gente peca, nós deixamos de ser agentes para receber a ação da justiça. Então ele diz: para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado nossos primeiros pais, e os animais do campo e as aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, era necessário uma oposição. Até mesmo o fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e outro amargo. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. E o homem não poderia agir por si mesmo, a menos que fosse atraído por um ou por outro. É importante entender esses princípios, né? Que se não houver oposição, o homem não pode agir. Ele só pode agir quando há oposição. E quando há também o arbítrio. Existia uma oposição, provavelmente a única no jardim, a árvore do bem e do mal em oposição à árvore da vida. E existia o arbítrio que o Senhor havia dado a Adão. No livro de Moisés, em Pérola de Grande Valor, este conhecimento fica evidente. Lemos lá o seguinte, no livro de Moisés: E eu, o Senhor Deus, ordenei ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não obstante, podes escolher segundo tua vontade. Parece que é um dos poucos mandamentos, talvez o único mandamento que o Senhor coloca esta decisão de escolha. Porque te é dado, mas lembra-te que eu o proíbo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos estudar um pouco mais sobre isso quando falarmos sobre a queda. Ainda sobre o arbítrio, ela é parte central do plano eterno de Deus. Se não houvesse exercício do arbítrio, não poderia ir avante. O plano não poderia ir avante. O arbítrio requer que opostos existam e que haja liberdade de escolha. E responsabiliza o homem pelas suas escolhas. Lembra? Arbítrio e responsabilidade. Se os homens não fossem responsáveis por seus próprios pecados e não fossem seus próprios árbitros, o propósito da criação e existência desapareceria e os desígnios de Deus falhariam. Mas, de acordo com a lei da justiça, o exercício do arbítrio implica em responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Novamente, o profeta Lei nos ensina: portanto, os homens são livres, segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e poder do diabo. E aí tem qual é a obra do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele mesmo.
ainda sobre o arbítrio. E o mesmo ensinamento foi transmitido pelo profeta Samuel, né? O profeta Samuel Lamanita. Ele diz: E agora, meus irmãos, lembrai-vos de que os que perecem, perecem por culpa própria. E todos os que praticam iniquidade o fazem contra si mesmos. Pois eis que sois livres, tendes permissão para agir por vós mesmos, porque eis que Deus vos deu o conhecimento e vos fez livres. E em Doutrina e Convênios o Senhor declara o mesmo princípio, para que todo homem haja em doutrina e em princípio relativos ao futuro, de acordo com o arbítrio moral que lhe dei, para que todo homem seja responsável pelos seus próprios pecados no dia do juízo. Então lembra, arbítrio, responsabilidade. O que Satanás tenta fazer? Tirar essa ligação, né? Dizendo que você pode fazer o que quiser, que não vai ter consequência nenhuma, que você não é responsável por isso. E Deus vai perdoar isso tranquilamente, tá? Essa é a doutrina inversa da doutrina de Deus. Satanás sempre espalhando mentiras. É evidente que para fazer escolhas é necessário que tenhamos algum conhecimento moral. E esse conhecimento é inerente a cada ser humano que existe, pois todos nascem com esse dom, que às vezes é chamado de consciência. Esse conhecimento é dado pela luz de Cristo, princípio que é ensinado tanto na Bíblia quanto no livro de Mórmon e também em Doutrina e Convênios. Então ninguém nasceu nessa terra sem um padrão moral para seguir, e esse padrão é a luz de Cristo. As três escrituras, uma do livro de Mórmon, do Novo Testamento e da Doutrina e Convênios. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então o homem, nós já nascemos aqui com essa influência da luz de Cristo. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Está lá em Moroni. Em Doutrina e Convênios, e que eu sou a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Como isso funciona, eu não sei. Mas nós temos um exemplo, né? Hoje, visível, né? Nós temos um celular e recebemos imagens do outro lado do mundo pelo ar. Imagine Deus sendo perfeito, Salvador Jesus Cristo sendo um Deus. Você acha que ele não pode fazer muito melhor do que isso? Né? Enviar o poder da sua luz, da luz de Cristo, para que nós possamos ter como comparar o bem e o mal. Pense nisso. Né? Ok. Então já vimos que o plano de Deus, existem as leis eternas, existe uma oposição em todas as coisas, existe liberdade de escolha e podemos escolher então a lei da misericórdia ou a lei da condenação. Uma, né, oposição, liberdade de escolha. E podemos escolher a exaltação ou condenação, como a gente já percebeu. Então, esses três princípios são eternos. Oposição, o bem e o mal ou arbítrio. Tá? Então, o nosso gráficozinho já está um pouquinho maior agora. Então, nós já vimos que a lei eterna, lei da justiça, a lei da misericórdia que recompensa pela obediência em virtude da expiação de Jesus Cristo, e a lei da condenação, que é a punição pela quebra da lei. E aí entrou esses três princípios que são eternos e imutáveis, que é a oposição, que tem que existir, o bem e o mal, que também são eternos, e o arbítrio. Esses princípios são dependentes entre si. Um não pode existir sem o outro. Perfeito? Na próxima aula nós vamos falar sobre a vida pré-espiritual. É assim que eu estou chamando a nossa vida antes de sermos espíritos. Tá? Então, está vendo que nós estamos indo numa sequência. Já aprendemos sobre a doutrina de Cristo, aí aprendemos sobre as leis, que são eternas, a lei da justiça, que é importante a gente entender isso, assim como a lei da misericórdia, e esses três princípios que são também eternos e são importantes nós entendermos para poder entender o Evangelho de Jesus Cristo, entender a expiação, e entender a queda, entender todas as coisas e entender a nós mesmos também.
Como eu já falei nas aulas anteriores, se alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta, usa o meu e-mail, que eu prefiro do que ficar lá nos comentários públicos, né, na aula. Então, pode mandar o e-mail. Não esqueça de colocar no tema lá do e-mail o plano perfeito ou central das escrituras, alguma coisa assim que possa identificar o e-mail que é de vocês, porque eu recebo muitos e-mails, então, para não perder essa conexão. E aí, encerramos a nossa aula número 3. Espero que tenham aprendido alguma coisa e fica o desafio para que vocês continuem estudando, buscando mais conhecimento a respeito dessas coisas. Eu estou aqui só dando uma visão geral, mas os irmãos podem, através do seu estudo das Escrituras, das palavras dos profetas, se aperfeiçoar mais nesses temas e aprender a doutrina e colocar ela dentro do seu coração. Deixo então essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.